Gostaria de agradecer o convite ao Dr. William Wasman. E, para nós iniciarmos a nossa mesa, eu gostaria de convidar a doutora Nancy Monteiro Riviere. Ela pertence à Universidade do Estado da Carolina do Norte, ao Centro de Pesquisa em Toxicologia Química e Farmacocinética dos Estados Unidos. Welcome, Nancy. Gostaria só de lembrar aos palestrantes que nós teremos 25 minutos para a apresentação, para nós não comprometermos o andamento do seminário. Obrigada pelo convite dos organizadores. Eu trabalho... Nós falamos antes sobre algumas palestras, falando sobre toxicologia e também sobre nanomaterialismo, mas existem outros caminhos de exposição que existem também, e nós vemos que os nanomateriais estão no ar e eles podem descer também, baixar na superfície. Existem a oportunidade de entrar em contato com esses nanomateriais. Os estudantes que produzem esses nanomateriais, eles não usam nem luvas. Então, quando nós falamos em cosméticas ou filtros solários, e nós vamos ver que existe um protetor de PPE que eles estão usando. Vocês estão vendo que tem uma interface da pele que está exposta entre a luva e a pele, então a pele torna-se um caminho de exposição. Então, sabemos que existe um impacto biológico, e isso depende dessas propriedades físico-químicas, tamanho da distribuição, estado de aglomeração, a estrutura cristal, a superfície química, e todos esses parâmetros mostram como essas células têm que afeta a ligação proteica e também como ela vai se distribuir no corpo inteiro. Então, aqui nós vamos falar sobre a pele como um portal de entrada, e o efeito de nanomateriais na pele, in vitro, estudos de in vitro e in vivo. A pele é um órgão muito complexo e dinâmico, é constituído de derme e epiderme, e nós temos uma camada que seria inviável da derme, que seria uma barreira para a entrada, mas se ela for atravessada, as nanopartículas podem entrar, os químicos podem penetrar através dos folículos pilosos. Então, se nós olharmos para a córnea do aprostato, parece como se fosse uma parede de tijolos. Então, nós vemos o caminho em que as partículas podem passar por esses elementos. Uma vez essa área é perfurada, as partículas podem entrar, elas podem ser tóxicas. Nós também sabemos que os queratinocitos podem converter em citoquinas que são nanomateriais, mas entre essas queratinas e não queratinas existem outras células que pode levar as citoquinas para os nódulos linfáticos. Então, nós vamos ver que as citoquinas podem regular os ICAMs, os LACAMs e os VCAMs. Eu vou falar para vocês de algum trabalho que nós fizemos com os nanotubos. Vimos que em 24 horas, 59% das células puderam ter a penetração desses nanotubos, e eles tinham, portanto, penetrado dentro das células. Eles se parecem muito
similares nos experimentos. Também vemos alguns C60 que foram funcionalizados com um sinal de localização nuclear. E vimos que nos sítios de queratina eles ficaram muito próximos ao núcleo. Também vimos que esses sítios de queratinas podem engolfar esses elementos, e podemos ver que a fagocitose dessas nanopartículas estão sendo levadas para dentro da célula. Vemos que os nanomateriais podem ser penetrados dentro das células. Como é que isso pode acontecer para dar o tipo de respostas que são observados? Nós avaliamos 24 tipos diferentes de endócitos, vimos melanossomas, vimos macropinocitoses, claratina, e também vimos liporeceptores. Estudamos isso em pontos quânticos, porque eles são fluorescentes. E o que nós observamos é que o caminho primário que esses pontos quânticos entram através do caminho lipoproteico e através também de um caminho de outras substâncias. Como é que nós encontramos esses nanomateriais no tecido? Não é fácil encontrar. Você tem que trabalhar, mesmo se eles tiverem uma etiqueta em relação ao rádio. Então, senão seria muito difícil ver. Nós vamos falar sobre absorção e penetração. A absorção se relaciona com a quantidade de substância química que penetra na pele e que vai ser absorvido pelo sistema sanguíneo. Quando você fala de penetração, são as partículas e substâncias químicas que podem penetrar na pele e que podem ser detectados por com uma microscopia confocal e eletrônica. Nós estudamos na absorção dermal. Nós vemos como existem dois métodos diferentes. Existe a difusão na pele através do fluxo ou através da estática. Você coloca a pele nesse dispositivo, você olha e procura ver se pode-se ver se há a penetração da substância química. Isso nós vemos num laboratório, temos vários tipos de células aqui. Você vai dosar a pele com nanomateriais para estudar o resultado. Nós trabalhamos com o Dr. Vicky Colvin, que nos deu uns pontos quânticos 621, e aqui eles têm a forma de uma bobina. Então, nós temos diferentes concentrações na pele. Aqui nós temos o modelo DAC. Eu quero que vocês vejam aqui no folículo piloso que na epiderme o folículo é uma invaginação da derme. E nós também vimos a penetração desses pontos quânticos nessa camada lipídica intracelular, e se você aumentar, vocês vão ver que existem essa forma de prego e que se mantém dentro do extrato córneo da camada. Mas se você faz uma moção repetitiva, uma reflexão poderia aumentar a penetração das partículas. Nós colocamos a pele num aparato dentro de um ângulo de 45 graus e nós colocamos esses pontos quânticos e vamos avaliar durante 8 a 24 horas. Então, vamos ver a cada 60 minutos que essas camadas
são aproximadamente de 3 nanômetros, podem penetrar em 60 minutos de flexão. Em 90 minutos de flexão, nós vemos que essas nanopartículas penetram até a derme. Em 24 horas, nós temos uma resposta exagerada. Nós também trabalhamos com subnanopartículas, temos 20, 30, 50 e 80, 20, 50 e 80, lavada, não lavada e revestida ou não. Nós vimos que as partes que não foram lavadas, que são as comercialmente disponíveis, são mais tóxicas. Nós também temos nossas medidas dinâmicas, nós também damos TEM e concentração da partícula. O que nós vimos em todas as partículas que vimos, elas eram todas homogêneas, vimos os seus tamanhos. Vimos também num sistema de HEK, nós vimos os tamanhos diferentes, que não importava se fossem lavadas ou não lavadas, revestidas ou não, todas podiam penetrar dentro das células. Nós também estudamos o mesmo tipo de partículas, onde nós vimos na pele suína para ver que com os lavados e não lavados, todos eles ficavam na partícula, na parte superficial da pele, após 14 dias. Tivemos um pouco de inflamação, mas elas efetivamente não penetraram. Essas partículas que foram vistas nessa partícula em vivo, então eram partículas de prata. Quando nós fizemos um estudo, nós temos que ter um modelo animal correto. Nós falamos usamos a pele humana, que podemos utilizar nas células, mas quando usamos estudos em vivo, usamos a pele suína do porco, porque é muito parecida com a pele humana. Ela tem a mesma espessura e ela tem uma boa córnea de extrato. Nós temos a densidade de folícula dos pelos também. Então, o porco e o ser humano têm 80 folículos por centímetro quadrado. Então, os jovens ratos têm mais, porcos têm mais densidade do que os outros. Quando falamos em vaginação, nós estamos vendo a epiderme que está entrando. Se você fizesse um corte aqui, você diria que as partículas podiam penetrar, mas não é verdade, porque aqui a pele superficial era mais subjetiva, sujeita à penetração das nanopartículas. Nós vimos espécies diferentes e vimos a barreira limitada, e nós vimos a abrasão também e na questão da flexão, e avaliamos isso com os pontos quânticos 655, e vimos que mesmo se você colocou o animal em 24 horas, as partículas não ficam na pele, mas ficam no pelo. Com a flexão, você tem uma dispersão maior. Com a faixa strip, elas ficam na pele, e com a abrasão, você tem que ficar lá até alcançar a camada epitelial. Fizemos isso também com a pele suína. Nós também fizemos uma abrasão em que podíamos remover. Fizemos isso também com a pele humana. Nós vimos alguma córnea localizada nessa área. É muito importante estudar a penetração dos nanomateriais, porque nem sempre é homogêneo. Então, quando vimos os 3 tipos de revestimentos do PEG, essas 3
pontos quânticos, nós vimos que, mesmo removendo a barreira, os seus pontos quânticos ficam na superfície da pele. E também com os PEG aminas, elas permaneceram 24 horas na superfície da pele. E se existe uma invaginação do folículo piloso, nós vemos que, se você fizesse um corte transversal, você veria que é um folículo, mas não é. Ele entrou dentro da estrato córneo com a invaginação. Aqui nós temos a típica célula de um rato, e com a abrasão nós vemos que, sem o epitélio, as partículas podem penetrar e entrar na derme e também dentro da circulação, eventualmente ser absorvido pelos capilares. Aqui também nós vemos no folículo piloso. O que nós fazemos é que usamos penetração, eles aumentadores. Nós usamos umas eucaliptol e lidolênium. Então, nós pegamos essa pele humana e usamos com turpinas para ver se aumentamos a penetração da nanopartícula. E o que nós vimos é que controlamos, aqui nós temos a fluorescência, e não que até com esses aumentadores de penetração, eles entram um pouco mais profundamente no extrato córneo da pele, mas não uma penetração total dentro. Nós também fizemos estudos com C60, que é muito menor, e nós a colocamos em solventes diferentes, como se você estivesse trabalhando com formulações diferentes. E o que nós vimos é que, por exemplo, com C60 com clorofórmio na pele do suína, nós podíamos analisar e ver que a clorofórmio penetra. O C60 entrou muito mais na mistura de clorofórmio do que em outros solventes. Nós também vimos pontos quânticos 565 e 655. Eles dizem que é um núcleo com cádmio e você coloca um revestimento. Nós estudamos essa esfera na pele suína, e o que nós vimos é que tanto os PEG penetravam. Então, o tamanho não era a questão era o revestimento. Então, se você usasse PEG ou amina no 655, eles tinham um rádio muito maior que levava mais tempo para penetrar. Eu queria dizer que nós fizemos isso também nesses porquinhos pequenos, de 8 semanas, 15 semanas. Então, nós achamos que o folículo piloso pode ter um papel importante pela quantidade e densidade deles. Então, nós sabemos hoje que o câncer de pele, 1 milhão de casos são diagnósticos anualmente. Nós sabemos que alguns dos nanomaterial, como o titânio, são incluídos dentro desses filtros solares que dão as nanopartículas vão dar se você tem uma pele, você utiliza mais filtro solar com nanopartículas, então tem uma penetração maior. Fizemos estudos de ultravioleta com pele de suína. Nós fizemos isso por 10 anos com os cosméticos, e após 24 horas expostos, que foram expostas com zinco e o titânio, e essas fórmulas são 10% rutilino, cristalita e óxido de titânio. Nós também fizemos o zinco revestido com uma outra substância e um
com o zinco sem revestimento. Nós vimos o TEM para ver o tamanho dessas partículas de óxido de titânio e nós fizemos uns testes e o que nós vimos com exposição de ultravioleta, que depois da exposição ao sol, com todas essas formulações que foram dadas para no porco, não os fez aumentar. Nós também fizemos estudos em vivo na pele, com titânio. Nós vimos o ultravioleta, que teve uma penetração maior. Isso pode ser entre 30 a 60 estratos córneos da pele. Isso varia de corpo a corpo. Com essa fórmula, nós vimos óleo e água. Nós vemos que, em presença de água e óleo, tem uma diferença na penetração. O zinco não penetrou tanto quanto o titânio. E aqui nós vemos o zinco na superfície e com a presença de raios ultravioletas. Vemos uma aglomeração de substâncias pelo pelo, vemos que o cabelo também com problemas pode dar uma penetração maior dessas partículas. Nós fizemos o mesmo com zinco, mostramos como que o zinco na fórmula estava ligado ao caminho, ligado ao folículo piloso. Então, com técnicas mais sensíveis, com espectroscópio que usa um espelho de íons, ele passa as partículas e depois os mede num detector. Então, o que nós temos é um espectro em massa que mostra cada partícula que vai ser estudada. Fizemos isso com titânio e zinco. Então, o que mostramos é com pele normal, com UVB ou pele sem UVB. Vimos que com o titânio tinha uma penetração maior e aqui nós podemos ver que com UVB ela ficava na epiderme. Não tinha muita diferença se você olhar aqui. Aqui nós temos uns pontos mais quentes, que são homogêneos. Eu acho que eles seriam folículos pilosos, onde as partículas poderiam penetrar. Fizemos a mesma coisa com zinco, que ficou na superfície. E nós avaliamos também in vitro, porque não é sempre possível fazer isso em vivo. E fizemos o mesmo tipo de estudos, pegamos UVB em peles que foram com UVB e peles que não tinham. O que nós fizemos no ICP-MS é que o titânio estava menor quantidade de ser detectado. Então, o que nós vimos foi ambas as fórmulas tinha menos de quantidade a ser detectada. Com zinco, nós sabemos, ela é achada em vários lugares no laboratório, nas luvas, nos vidros. Então, nós vimos que a pele também pegava sol e ficava queimada do sol. Nós vimos isso também in vitro. Vocês viram óxido de titânio aqui na superfície e que continuava também na superfície com tratamento de UVB. E na pele normal, ela penetrava da mesma maneira. Mas in vitro nós vimos que a penetração era praticamente a mesma, com zinco também. Permaneciam na superfície. Fizemos isso na análise de TOF, SIMS. Vimos essa área com tratamento com pele normal, mostrando a penetração do óxido de titânio, e aqui também a vimos, mas a TM mostrava uma pequena diferença. Aqui, com a próxima fórmula, nós vimos água e óleo, vimos esses pontos quentes. Aqui nós temos 100 microns, é bem abaixo da epiderme, e
Aqui também nós vimos uma penetração de titânio. Zinco era uma história diferente, que ficava na superfície, o zinco não penetrava. Aqui nós vemos que penetrava um pouquinho na epiderme. Então, comparando os estudos de vitro e vivo com zinco e titânio, vimos que titânio era mais persistente que o zinco, que o TI penetrava mais, e os dados TOF-SIMS indicavam que o titânio e o zinco penetravam focalmente na epiderme, e que in vitro que penetrava na dermos, nas chamadas áreas quentes, e que você pode medir quanto entra nas amostras perfusadas. Então, não havia absorção ou fluxo de titânio ou zinco na perfusão. As considerações importantes é que existem veículos, efeitos dos veículos, se você os misturar com os solventes determinados, você tem um aumento de penetração. Então, solventes podem modificar a estrutura da partícula, tanto quanto a interação com a pele. Vimos diferenças nas espécies de rato, porco e ser humano, e penetração da pele e a idade também pode influenciar. Nós temos que ver que é perigoso extrapolar a nanomateriais, como vimos penetração que foi observada para menores fullerenos de 3,5 nanômetros. E observou-se uma penetração de pequenos nanômetros. Todos os estudos têm a função da tamanho da partícula, da distribuição da partícula, da forma, do revestimento da superfície, do pH do veículo. A penetração é a função e as espécies e o tratamento da pele, que tem que haver com flexão, ação mecânica, abrasão, e o tratamento de ultravioleta. Gostaria de agradecer aos colegas que apoiaram essa pesquisa e também a Força Aérea de Pesquisa Científica e a Academia Nacional de Keck Future. Obrigado.